Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Belarote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação na porção dessa semana. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus entre os seus amigos, seus conhecidos, entre aquelas pessoas que desejam ter um pouco mais de conhecimento do Eterno. Essa semana nós estamos estudando a porção semanal de Balaque, que apesar de receber esse nome, Balaque, o grande, o principal personagem desta paraxá, desta porção semanal, será um profeta chamado de Bilã. E em hebraico é Bilã, português é traduzido como Balaão. É uma figura enigmática, é uma figura cheia de controvérsias e nós vamos estudar um pouquinho sobre isto esta semana. A nossa porção semanal ela está no livro de Números, capítulo 22 e o verso 2 até o capítulo 25 e o verso de número 9. Eu vou começar lendo um trecho dessa porção semanal para nós passarmos a meditar. Diz assim, Números 22 e 2. Balaque, o filho de Tispor, viu tudo que Israel fez ao Emorim. Moabe temia muito o povo, pois eram muitos. Moabe encheu-se de medo por causa do povo de Israel. Por isso ele disse aos líderes de Midian, essa horda engolirá tudo que estiver à nossa volta, como um boi devora a relva no campo. Balaque, o filho de Zippor, era o rei de Moabe nesse tempo. Ele enviou mensageiros a Bilã, o filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, em sua terra natal, para dizer-lhe, ouça, um povo saiu do Egito, espalhou-se por toda a terra e estabeleceu-se perto de mim. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim, pois ele é mais forte do que eu. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é, de fato, abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Os líderes de Moabe e Midian partiram levando consigo a remuneração pelos encantamentos. Aproximaram-se de Bilã e lhe falaram as palavras de Balaque. Ele lhes disse, permaneçam aqui esta noite e trareis a vocês como resposta tudo o que Adonai me disser. Assim, os príncipes de Moabe ficaram com Bilã. Amados, já no princípio aí já é um fator enigmático, porque Bilã ou Balaão, ele não é descendente de Israel, ele morava ali perto do rio Eufrates e era conhecido como um profeta que tinha um relacionamento com Deus. Tanto que, ao receber as palavras dos enviados do rei de Moabe, ele vai dizer para aqueles emissários, fiquem aqui porque eu vou ver o que Deus vai falar e depois do que Deus disser, nós iremos discutir o assunto. Balaão, amados, ele era um feiticeiro, um agoureiro, era tudo que se mandasse fazer, mas que tinha uma grande conexão com Deus. Ele tinha um contato com Deus tremendo e, segundo alguns historiadores, alguns sábios, Balaão, ele é a prova de que o povo não judeu nunca poderá ser julgado por não ter uma oportunidade especial de Deus. Balaão simboliza essa oportunidade especial. E sabemos que muitas pessoas, quando tem uma conexão, quando tem uma intimidade especial com Deus, nem todos a usam de forma proveitosa. Então, alguns vão diferir entre se Balaão era descendente de Ló ou descendente de Labão. Lembra do Labão lá, que perseguiu Jacó? Então, segundo os historiadores, ele era descendente de um desses dois.
E nós vamos conseguir compreender isso, né, por uma frase que Balaque vai dizer para Balaão. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. No versículo de número 6, ele diz: aquele que você abençoa é de fato abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. O que essa frase relembra para nós? Relembra da promessa que Deus fez a Abraão, lembram? Quando Deus chama Abraão e ele diz, olha, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, o Balaão conhecia magias, conhecia muita coisa, e entre tudo que ele conhecia também o Eterno. E esse conhecimento de Balaão para com o Eterno deu a ele uma fama de que ele poderia abençoar ou amaldiçoar uma pessoa. Então, o rei de Moabe ficou temeroso. E quando viu o povo de Israel à beira das suas terras, ele ficou assustado. Então, ele achou o seguinte, olha, eu não vou conseguir vencer esse povo. Por quê? Porque toda aquela região, todo aquele povo, eles estavam terrivelmente amedrontados. E por que eles estavam amedrontados? Porque eles sabiam o que já tinha acontecido com o Egito, eles já sabiam o que tinha acontecido no caminho, quando Deus deu vitórias e socorros ao povo de Israel, e ele sabia que Deus estava com esse povo. Então ele vai em busca de uma pessoa que tem uma conexão com Deus, na intenção de que essa pessoa se torne uma arma a mais contra o povo de Israel. Então, é um primeiro princípio que nós temos que pensar a respeito das questões espirituais que envolvem a nossa vida. Por quê? Muitas vezes as pessoas que estão nos rodeando, elas estão procurando meios de certa forma, amaldiçoar aquilo que nós temos de esperança, que nós temos de promessas de Deus, e nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Então, o Balaque achou que era mais fácil fazer o quê? Contratar um profeta. E aí está um grande perigo, até mesmo nos nossos dias atuais. Por quê? Porque hoje em dia, nós estamos vivenciando uma era, um momento em que as pessoas estão terceirizando a sua vida espiritual, as pessoas estão terceirizando a sua intimidade com Deus, as pessoas estão terceirizando aquilo que ela deveria guardar de mais especial com Deus. Então, as pessoas hoje, elas criam, de certa forma, gurus espirituais que vão resolver todos os seus problemas. Então nós vemos pessoas que se apegam a líderes, se apegam a pessoas que se dizem ser de Deus, que se apegam a diversas circunstâncias que nós, ao avaliarmos de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com o que a palavra de Deus diz, ela não é assim tão apta para exercer essa função. Então, o que acontece? O Balaque fica com medo. E aí ele vai contratar um profeta, ele vai contratar um agoureiro para poder ver se consegue achar um meio de amaldiçoar o povo de Deus. O Balaão, amados, apesar de toda a intimidade que ele tem com Deus, apesar de ser reconhecidamente uma pessoa que tinha comunhão com Deus e tudo mais, o que acontece? O Balaão, ele é um interesseiro. Ele é uma pessoa que está ali para ganhar dinheiro. Então, quando ele recebe, e aí, quando ele recebe a comitiva de Moabe, não veio uma comitiva qualquer. A Bíblia diz que o rei de Moabe, o Balaque, mandou príncipes, mandou pessoas importantes para falar. Por quê? Queria demonstrar para o Balaque, para o Balaão, a grande responsabilidade que ele teria.
a grande honra que ele receberia se ele atendesse o rei Balaque. Então, ele, ao receber essa comitiva, ele já viu que poderia ali virar alguma coisa para ele, ele vai e diz: fiquem aqui, porque eu vou consultar a Deus. E o que Deus disser, eu vou fazer. E aí o que acontece? Ele vai lá conversar com Deus. Ele tinha revelações de Deus durante a noite, e aí não se sabe ao certo se ele sonhava, ele tinha sonhos, e esses sonhos eram respostas de Deus para ele, ou se durante a noite ele entrava em transe e recebia mensagens de Deus. Mas uma das duas aí acontecia. E aí o que aconteceu? Deus falou com o Balaão. Deus falou para o Balaão o seguinte: Balaão, quem é esses camarada que tá andando com você aí? Que tá com você? É mais ou menos assim, Deus sabia quem era. Mas é como se Deus dissesse assim: Balaão, você tá aí se misturando com quem não presta? Você tá se misturando com pessoas do mal? Então Deus faz essa consulta, ele fala: olha, não, é que o rei Balaque mandou aqui uns emissários, eles estão preocupados porque Israel está na beira da terra deles. E aí a palavra de Deus para o Balaão, ela é simples, curta e grossa: não vai. Eu já abençoei Israel. Não adianta você ir, porque não vai dar certo. E o Balaão faz a coisa certa. Ele volta e fala para aqueles mensageiros: olha, sinto muito, mas o que Deus falou é que eu não vou, não posso ir, e podem ir embora e falem para o rei de vocês que não vai ter como eu atendê-lo. Maravilha. Os homens voltam para Moabe, falam com Balaque: olha, o profeta não quis vir. Ele manda outra comitiva e diz que essa comitiva era maior ainda, tinha homens mais importantes, e ele faz uma promessa: eu posso te honrar. Vem que você não vai se arrepender. E aí, quando o Balaão recebe essa segunda visita, começa a demonstração dos erros de Balaão. Por quê? Primeiro, Deus já falou para Balaão. Deus já falou: Balaão, não adianta, eu não vou amaldiçoar, esse povo é abençoado e eu não vou amaldiçoar, eu não quero que você vá. E aí, como recebe uma segunda comitiva, o Balaão vai lá de novo falar com Deus: olha, Balaque mandou. Então, esse ato de Balaão de ir falar a segunda vez com Deus já é um grande defeito do Balaão. Por quê? Porque Deus não ia mudar de ideia. Quando Balaão vai falar com Balaque, com Deus, quando Balaão vai falar com Deus a segunda vez, ele já está no total desobediência. Deus já falou para ele: eu não vou amaldiçoar. E ele está buscando meios de conseguir obter de Deus uma autorização para ir amaldiçoar o povo de Israel. Muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco na nossa vida. O que acontece? Nós estamos lá, queremos uma coisa e vamos buscar a Deus. Olha, Deus, dá uma resposta aqui para nós. Aí Deus vai lá e dá uma resposta negativa: não. Aí passa uma semana, você vai lá encher as paciências de Deus com o mesmo... Deus já falou não, meu querido. Deus, quando ele fala uma coisa, ele tem certeza do que ele está falando. Quando Deus fala uma coisa, ele sabe o que ele está falando. Então, não adianta ele falar hoje não e daqui uma semana eu voltar com a mesma coisa para Deus. Isso é uma desobediência. Eu não estou aceitando aquilo que Deus determinou para a minha vida. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado de não ficar insistindo naquilo que Deus já falou que não. Ele falou que não é não, acabou. Não tem que ficar buscando meios. O Balaão, quem sabe agora Deus mudou de ideia. Na verdade, ele estava preocupado com o dinheiro que ele ia ganhar. Ele estava preocupado com o que o rei tinha prometido para ele. E essa preocupação de Balaão não é a preocupação correta. É uma preocupação errada. E essa preocupação errada vai fazer o Balaão tomar diversas atitudes. Por quê? Na segunda vez... E aqui está uma coisa que nós devemos aprender com muita clareza na nossa vida. A segunda vez que o Balaão vai falar com Deus, Deus não vai mais falar para ele não ir.
Por quê? Porque Deus não é bobo, irmãos. Deus não é um ser bobão. Você não consegue enganar Deus. Quando Balaão vai perguntar a segunda vez, Deus já sabe que Deus já sabia na primeira que o Balaão queria ir. Mas na primeira, o Balaão ainda sente aquela condição de obedecer o que Deus falou. Alguns dizem que é porque ele não gostou do preço que o rei tinha oferecido. Então, na segunda, quando ele vai de novo questionar a Deus, Deus não vai mais falar para ele, não vai, Balaão, não vai. Não, ao contrário. O que Deus vai fazer? Olha, agora, e aí é o perigo. Quando você questiona a Deus a segunda vez, irmãos, Deus vai falar para você o seguinte, faz a tua vontade. Na primeira ele já pôs a vontade dele. Se você está questionando, se você está brigando, se você está querendo mais, é porque agora você quer ir segundo a sua vontade. E segundo a sua vontade, Deus vai deixar que você vá conforme a sua vontade. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu for a segunda vez questionar Deus, Deus vai falar, você tem autorização, vai. Por quê? Porque agora Deus, ele colocou a vontade dele a primeira vez e eu não respeitei. Na segunda ele vai respeitar a minha vontade. Isso é o que nós chamamos na Bíblia de livre-arbítrio. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, Deus falou não, mas depois ele falou sim. Não é que ele falou sim. Na segunda vez ele falou, vai na sua vontade. Por quê? A minha eu já expus para você. Você já sabe qual é a minha vontade. Agora, você não quer a minha vontade. Será que eu não estou insistindo contra a vontade de Deus? Será que eu não estou insistindo contra o que Deus quer para a minha vida? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Por quê? Porque Deus, ele vai falar uma vez e na segunda ele vai dar uma opção, que é a opção de eu fazer a minha vontade. E quando eu fizer a minha vontade, eu vou dar com os burros na água. Vou quebrar a cara. O Balaão, na segunda, Deus falou, Balaão, então faz o seguinte, vai. Você não vai conseguir fazer o que você quer, mas vai. E ele foi, porque para ele era importante. E aí, amados, quando ele recebe, entre aspas, essa autorização para ir, que não foi, a Bíblia diz que por 3 vezes Deus vai impedir, vai tentar impedir, vai mostrar para o Balaão que ele está errado. A primeira vez, a Bíblia diz que ele, no versículo 21, Bilã levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e seguiu com os príncipes de Moabe. No entanto, a ira de Deus se acendeu por ele ter ido. Olha só como que Deus não queria que ele fosse. Como quando eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou agradando a Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É a confiança em Deus, irmãos. Então, se eu não tiver confiança em Deus, eu não vou conseguir agradar a Deus. E quando eu não agradar a Deus, Deus vai estar contrário a mim. Sabe aquele pai que tem um filho? O filho quer andar descabeçado contra as orientações do pai, contra os ensinamentos do pai, o pai não vai ficar satisfeito com esse filho. A mesma coisa com Deus conosco. Então o que acontece? Deus fala uma coisa, nós temos que estar atento para nós obedecermos isso pela primeira vez. Na primeira vez eu já tenho que estar pronto para obedecer. Na primeira vez eu tenho que entender que é o melhor de Deus para a minha vida. Na primeira vez eu já tenho que ter consciência de que Deus quer o melhor para mim. Então, amados, quando ele vai com os homens, ele se levanta cedo para ir, a ira de Deus já se levantou contra ele. E olha só, Deus manda um anjo para matar Balaão. Olha o perigo de andar no seu caminho. Olha o perigo de andar na sua vontade. Agora ele está correndo risco de vida. E ele não morreu porque a jumenta salvou a vida do Balaão. Então a Bíblia diz que ele senta na jumenta e o anjo para no caminho e a jumenta se desvia do caminho porque a espada já estava colocada para cortar o pescoço do Balaão. A Bíblia diz que o anjo vai lá para frente, para de novo, a jumenta se desvia novamente. E nas
Em todas essas vezes o Balaão bateu na jumenta. Aí a Bíblia diz que ele vai por um caminho que lá na frente o anjo se põe num lugar que não tem para onde passar. Não tem como escapar. Ele vai morrer. E aí, amado, sabe o que acontece? A jumenta deita no chão e ele bate pela terceira vez na jumenta. E aí, o que acontece? A jumenta vai falar com o Balaão. Puxa vida, por que você está me batendo? Já pensou? E diz a tradição bíblica que nessa hora os príncipes de Moabe começaram a rir do Balaão. Ué, a jumenta falando com você, Balaão? E o Balaão, não, é que essa aqui não é a minha jumenta. E ele diz, lógico que sou. Você monta em mim desde que eu era novinha. Eu nunca fiz isso com você. E aí a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos e ele vê o anjo do Senhor. Então, meus amados, olha que perigo para a nossa vida. Quando eu quero fazer a minha vontade, a minha vida está correndo risco. Quando eu estou querendo fazer o que me apraz, muitas vezes eu não percebo, mas eu estou correndo risco de vida. O desobediente, amado, o desobediente, ele está colocando a vida dele em risco, é um perigo para ele. Ele não sabe o tamanho do bochicho que ele está se intrometendo. Então, nós precisamos sempre compreender, a obediência a Deus ela é melhor do que a desobediência. Então, amados, o que acontece? O anjo por 3 vezes tenta matar o Balaão. E o Balaão foi salvo pela jumenta. A jumenta salvou a vida do Balaão. A jumenta foi bondosa para com o Balaão. Então, meus amados, o interesse financeiro do Balaão quase custou-lhe a vida. Quando ele chega nas terras de Balaque, o que acontece? Balaque era um outro feiticeiro. Balaão era um feiticeiro e Balaque era outro feiticeiro. Só que o Balaão sabia fazer feitiços com as palavras. Com as palavras, ele enfeitiçava, ele jogava agouros. Isso aqui nos dá um grande exemplo, uma grande lição para a nossa vida. Como que eu lido com as palavras? Quantas vezes as pessoas estão amaldiçoando o que tem, amaldiçoando sua casa, amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando seu emprego, amaldiçoando o pão que come, usando apenas as palavras. A palavra amaldiçoar, olha, se você pega, é maldiçoar, maldizer, falar mal. Isso é um perigo muito grande para a nossa vida, amados. E o Balaão era mestre nisso. Tanto que, olha, a primeira vez que ele foi consultar Deus, Deus já falou, não vou amaldiçoar o povo, Balaão. Eu vou abençoar o povo. Então, o que acontece? Ele sabe o que Deus está falando para ele, mas ele está caminhando no caminho do mal. E quando ele vê Israel, por quê? Na hora de fazer a maldição, há uma junção de maldades. Por quê? O Balaão sabia as palavras de maldição. E o Balaque conhecia lugares de maldição. Tanto que o primeiro lugar que ele leva o Balaão é para o alto do monte de Baal Peor. Por quê? Era um monte já consagrado a Baal, e dali ele sabia que ali era um lugar bom para fazer maldições. Então, ele leva Balaão para um lugar específico. E aqui vai uma lição para mim e para você. Não é todo lugar que nós temos que estar envolvidos, amados. Não é todo lugar que nos cabe, não é todo lugar que nós temos que entrar, não é todo lugar que nós temos que fazer parte. Nós temos que tomar cuidado para quê? Para que nós possamos saber em que lugar que nós devemos estar.
Existem lugares que não é para mim e não é para você. Existem lugares, existem pessoas, existem condições que não é para mim e não é para você. Nós não podemos estar envolvidos. Nós temos que estar à parte. Por quê? Porque esses lugares, são objetos, são coisas. Às vezes nós relativizamos tudo. Ah, não, nada faz mal. Eu simplesmente oro e tá bom. Não é assim não, irmãos. Existem coisas que quando elas são designadas para o mal, não adianta depois você querer santificar essas coisas. Sabe? Às vezes nós temos que tomar cuidado porque uma moda lançada no mundo, ela já foi oferecida a entidades, as coisas, e nós não, não, vou orar e tá bom. Não, ela já foi, ela já tem um propósito. Então, eu tenho que tomar cuidado. E nesse ponto de tomar cuidado, o Balaque conhecia os lugares, o Balaão conhecia as palavras. São duas coisas que nós temos que tomar cuidado. Lugares e palavras. Lugares e palavras. Às vezes, o que você ouve durante o dia? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? Quais os lugares que você frequenta durante o dia? São lugares de bênção ou lugares de maldição? Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado. E aí, amados, toda vez que o Balaão ia proferir uma maldição, e olha, ele ia na intenção, sabendo que Deus... Esse é o perigo, de novo, de nós andarmos nos nossos caminhos, segundo as nossas vontades. Ele sabia o que Deus queria, mas mesmo assim ele queria lá colocar o dedinho dele para ver se ele conseguia. E ele faz o ritual, irmãos. Faz o ritual igual Israel fazia. Foi lá fazer oferenda, sacrifício, sacrificou touro, sacrificou carneiro, 7 altares, um em cada altar. Para quê? Para dar a conotação de certo. Para dar a conotação de verdadeiro. Para dar a conotação de que, olha, é verdadeiro, é certo, vamos. Não, nem todo culto é culto para você. Nem toda condição é para você. E são coisas que nós temos que tomar cuidado. Então esse Balaão, ele viu que não tinha como amaldiçoar o povo de Israel. O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar artimanhas. Ele vai ensinar... Ele vai falar para o Balaque o seguinte: olha, o que você precisa é fazer Deus ficar bravo com esse povo. E nós vamos encerrar essa porção com o povo cometendo pecados com as mulheres midianitas. E esses pecados vão fazer com que Deus se ire com o povo. Então, amados, vamos tomar cuidado com a nossa vida, vamos tomar cuidado com quem nós andamos, quais os lugares frequentamos, o que falamos, o que ouvimos, porque isso tem grande responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Eu quero deixar para vocês um Shavua Tov, uma boa semana. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado, comente aí como tem sido esses vídeos para você, e você que ainda não conhece o nosso canal, aproveita e conhece ele. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana em nome de Jesus.